A ideia que vos trago aqui é a ideia de que o Funchal pertence a uma família de cidades, é irmã, prima, afilhada, cunhada de várias cidades de origem portuguesa, mas é talvez das primeiras. É a primeira, evidentemente, fora do Portugal europeu, ibérico e fora da Europa, em termos da expansão europeia. Tem esse pergaminho que ninguém lhe tira e que é extraordinário. Estamos a falar de praticamente meio milénio, cuja comemoração se aproxima, ou o que sei. Mas sendo a primeira, marcou logo, com o seu caráter arquitetónico e urbanístico, o tipo de cidade que os portugueses sabiam e queriam fazer. E que cidade era essa? Era uma cidade que não renegava a sua origem, a sua base, o seu desenho, o seu caráter medieval, do final da Idade Média. O final da Idade Média, que na Europa é um período de grande florescimento urbano, que gera, aqui ainda hoje é considerada pelos peritos, a mais bela cidade da cultura europeia, que é a cidade medieval. Mais bela porque tem uma escala controlada, uma agradável, uma silhueta variada, um desenho orgânico não demasiado reto, não demasiado rígido, não demasiado retilíneo, que lhe dá agradabilidade. Um sentido estrutural muito completo, não é? Equipamentos de vários tipos, assistenciais, religiosos, militares, civis, administrativos, muito complementados uns com os outros e articulados com, digamos, o parque imobiliário, como se diz, um conjunto arquitetónico que se foi construindo. Em termos urbanísticos, a cidade medieval portuguesa, que expande, que se vai assentando nas sucessivas ilhas e depois continentes, é a cidade da experiência medieval portuguesa, das primeiras urbes medievais da linha de costa, de Viana, da Figueira, de Setúbal, de Sesimbra, etc. Essas cidades estavam, portanto, a povoar, a sair dos castelos e das defesas medievais e a povoar as baixas litorais e portuárias e pescatórias, e a experiência do Funchal é exatamente a mesma, de resto feita com muita gente que veio da zona de Lisboa, da zona de Setúbal, da zona de Sesimbra, construtores, pedreiros, carpinteiros, e que construíram uma cidade bela. O Funchal exprime bem esse caráter e acho que tem um valor extraordinário, que é soube manter esse caráter ao longo de meio milénio. Há um modo de construir cidade que é matricial e impregnado em Lisboa. Não é? Lisboa como, digamos, a experiência principal, a experiência centralizadora da criação de um país e que espelha esta ideia, digamos, orgânica, tardo-medieval, equilibrada, bela. Há quem compare, enfim, o espaço arquitetónico português com o espaço da Grécia Antiga, em questão da luz, da questão da luminosidade, da maneira natural de construir com a paisagem e não contra a paisagem. Portanto, esta silhueta de uma cidade que se vai fazendo, que se vai criando e habitando e dando personalidade com a água, com o mar, com o rio, com as colinas, com os vales, com as encostas, é inspirada em Lisboa. Lisboa é uma espécie de base matricial. Portanto, depois há um caráter que também define muito as cidades do mundo mediterrâneo, do arco mediterrâneo em geral, mas sobretudo muitas cidades portuguesas que levam ao limite esse arco mediterrâneo, não é? Experimentam a tradição mediterrânica fora do Mediterrâneo, não é? E numa costa agreste, que é a costa virada para o grande mar-oceano, que é uma coisa terrível no início do século XV, que se desconhece completamente. O caráter dessas cidades são cidades de sobe e desce, são cidades de colina, de encosta, de vale, que souberam especializar as suas funções de uma maneira natural nesse território. Por exemplo, as baixas junto à água dos rios ou do mar são baixas comerciais, a alfândega, a misericórdia, os hospitais, a ligação, evidentemente, com o transporte marítimo. E são depois as altas, as colinas que envolvem esses vales baixos e junto à água, litorais,
que são altas mais residenciais, mais para os solares, os palácios, os passos, por razões também de ventos, de higiene, que na Idade Média só se consegue destas maneiras quase naturais, não é? E Lisboa tem essa estrutura, tem esse saber, exporta essa experiência. Claro que há coisas que se vão perdendo, por exemplo, a ideia muralhada. A ideia da muralha é uma ideia que se vai extinguindo à medida que a cidade atlântica portuguesa avança. O Funchal tem uns resíduos de muralha, tem umas frentes muralhadas, mas nunca teve uma cintura completamente fechada, porque já não há essa necessidade. Claro que há fortificações, há castelos, como se chamam alguns, fortalezas, mas são situações pontuais e mais modernas que, pontualmente, com fogo cruzado, tentam uma segurança que, de resto, foi sempre improvável e sempre difícil. Depois temos a malha da cidade, como vos disse, orgânica, curvilínea, adaptada ao território, sabendo bordejar aquelas 3 grandes linhas de água das ribeiras. Temos um aspecto que deve ser relevado, porque esta ideia do centro antigo, da zona castiça, central, eu não gosto da expressão centro histórico, porque que de resto está hoje muito discutida pelos estudiosos, pelos investigadores. Centro histórico, quer dizer, histórico é tudo. Histórico é o século XX também, não é? E já começa a ser o século XXI. E centro é tudo. Hoje em dia tudo é central. Portanto, mas pronto, o centro antigo, a zona mais antiga, o centro genético, se quiser. A ideia de que esta área é imutável, de que se trata apenas de refazer os edifícios que lá estão e que devem estar como estavam e continuam. Não. Estas coisas modificam-se. Vejam esta imagem dos anos 40 ou 30, com o que vai ser a futura praça frente ao município do Funchal e ao antigo colégio jesuíta. Mal se reconhece. Mal se reconhece o edifício municipal, está ali ocultado por um quarteirão que vai desaparecer, que depois se transforma nisto. Mas isto também é uma forma de património e de modernização. Introduzir a modernidade nas zonas antigas, nas zonas mais antigas, mais históricas, mais valorizadas, não é manter imutável essas áreas, é acrescentar-lhes coisas, trabalhá-las, embelezá-las, recriá-las, alterá-las. Por exemplo, aquele torreão nas traseiras da Câmara é um torreão alterado. Estão a vê-lo ali em branco, em duro, em resíduo histórico, e depois o Raulino vai-lhe dar um jeito. Reinventa-o, assim como faz este lindíssimo obelisco chafariz no centro. Trabalha com o professor Caldeira Cabral no desenho deste pavimento, isto em 1940, e este sítio é um dos sítios centrais do Funchal Antigo, é reinventado por eles, nos meados do século XX. O Funchal também tem essa, não tenho aqui a imagem, mas conhecem certamente, tem esse valor único, de ser uma cidade das mais antigas da expansão que tem uma planta, um desenho em planta do século XVI. Em planta, como este, por exemplo, do século XVIII, de Ponta Delgada. É a única cidade portuguesa da expansão que tem, de que se conhece, uma planta do século XVI. Uma planta no sentido geométrico de projeção horizontal dos quarteirões, das formas, das ruas, com identificação, Rua Direita, Alfândega, Catedral, etc. É extraordinário, encontra-se na Biblioteca do Rio de Janeiro e já foi estudada pelo historiador Rui Carita, entre outros. O Funchal também é precursor em termos de marginais. O marginal do Funchal ainda vem do Ventura Terra, 1915, enquanto que aqui a marginal de Ponta Delgada já é uma coisa dos anos 50. Angra é belíssima, é património da humanidade. Não há razão nenhuma para o Funchal não ter áreas classificadas como património da humanidade, que hoje em dia é uma chancela de enorme prestígio. Isso constrói-se com, como se dizia na conferência anterior, um plano estratégico, uma série de ações de valorização no terreno, de divulgação, de influência, etc. E depois, finalmente, descobre-se que a cidade é extraordinária. Ela já era, mas não se sabia. Portanto, não vejo razão nenhuma e sempre tive pena do Funchal não ter certas áreas, certos setores, por exemplo, o conjunto das quintas e da zona antiga, como património da humanidade. Que diabo é a primeira cidade europeia fora da Europa.
Começa logo bem. Começa logo bem. Mas pronto, a Angra soube fazê-lo, infelizmente em função da terrível catástrofe do terremoto de janeiro de 1980, e evidentemente que isso só acrescentou valores à cidade. É extraordinário como os portugueses souberam, e os insulares souberam repetir sem se repetirem. Criar de novo, sem deixar de manter uma continuidade e de ser o espelho de uma cultura unívoca e coerente que é a cultura portuguesa do urbanismo e da arquitetura.